Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise e interpretação do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor das responsabilidades sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas previsões de hoje, dia 19 de 1 de 2021. Então, o que a gente vê claramente é que aquele sistema de alta pressão ele ainda está dominando bem aqui parte do Oceano Atlântico e um ramo, né, desse sistema acaba interagindo aqui sobre a costa leste da região sudeste e parte aqui da costa norte do nordeste brasileiro, mantendo toda essa região aqui mais seca, pelo menos aí até o dia 23, até o dia 25, dia 26, que é o final do horizonte dessa previsão do modelo Cosmo do IMET. Com isso, o que é que está acontecendo? A frente ela está tentando avançar e ela não consegue romper essa barreira. Então ela acaba trazendo aqui mais chuva para a região sul do país, tanto pela passagem da frente e esse maior confinamento aqui na região sul, como também aqui está trazendo um pouco da umidade da Amazônia para essa região. Então, a maior parte do país apresenta o desenvolvimento de nuvens e, como consequência, uma chuva mais localizada nessas regiões, inclusive aqui também um pouco na Bolívia, que essa água vai chegar daqui a uns dias na região das bacias do Rio Madeira, que eu venho sempre falando, né, que essa chuva está ajudando bem a manter ou elevar um pouco as vazões na região de Virais e Santo Antônio. Então, com isso, a gente vê claramente que esse sistema de alta pressão ele ainda está dominando e deve manter aqui o tempo seco desde da costa norte aqui, parte da costa norte do Nordeste, né, pegando bem Ceará, Rio Grande do Norte e indo aqui até a costa do Sudeste brasileiro, pegando bem aqui Rio de Janeiro e Espírito Santo. Claro que em alguns momentos você deve ter sim uma chuva acontecendo, né, nessa costa, mas nada tão significativo a ponto de mudar o que nós estamos observando hoje, né, que é esse tempo seco bem mais definido sobre essas regiões. Um outro destaque é que lá para o dia 26, dia 27, te vê aqui um pouco de umidade em médios níveis chegando a atuar entre o oeste da Bahia e a região do Pará, e também aqui toda essa região apresentando uma umidade relativa em médios níveis, mostrando que essas regiões elas estão propensas a ter uma chuva mais distribuída. Então, o que acontece é que provavelmente esse sistema de alta pressão ele vai desintensificar, né? Ele vai perder a força e a gente vai começar a ter uma mudança da dinâmica e do comportamento da termodinâmica sobre a região aqui do nordeste do Brasil, por exemplo, e sobre a região sul, com a possibilidade de entrada de uma nova frente. Então, acompanhar para ver se esse sinal ele vai se manter ou se ele vai modificar muita coisa ao longo das próximas previsões. Quando a gente olha agora o modelo GFS, a gente vê claramente que o sistema de alta pressão ele ainda está dominando aqui a região da costa, por exemplo, em 800 HPA, aqui na costa do sul do país, também aqui interage um pouco na costa do sudeste, na costa do nordeste brasileiro. Ele fica aqui impedindo a entrada desses sistemas, porém, sobre o continente, né, sobre o país, começam a aparecer sistemas de baixa pressão. Esses sistemas ajudam a empurrar um pouco esse sistema de alta pressão para mais próximo à África e com isso acaba liberando mais aqui as costas leste da região sudeste e a costa aqui da região leste, né, costa leste da região nordeste do Brasil, podendo assim a gente ter o retorno das chuvas. Mas isso aparentemente só acontece lá na virada do mês, lá para o dia 28, 29 e 30. Então acompanhar para ver se esse sinal ele vai se manter e o que vai acontecer. Quando a gente nota aqui a altura geopotencial, a gente vê que não existe nenhum geopotencial aqui acima de 588 ou 5.880 em outros modelos que provoque ou mantenha aqui ou traga, né, a atuação do sistema de alta pressão de bloqueio. E nós estamos vendo realmente a manutenção, né,
a intensificação e a desintensificação desse sistema aqui de alta pressão na costa aqui leste do Nordeste e parte da costa do Sudeste do Brasil. E ele está mantendo, mas sendo que ele vai perdendo força e fica aquela gangorra barométrica. Tem alguns momentos que ele está mais forte e alguns momentos que ele está menos forte. Quando ele está menos forte, né, ele ajuda aqui a liberar a atmosfera sobre a região central do país e com isso você acaba trazendo as chuvas. As frentes elas conseguem avançar, mas elas estão sendo seguradas por esse sistema de alta pressão. Então você observa claramente essa troca de locacional. Então você vê, né, que hoje os modelos estão mostrando uma chuva mais concentrada aqui na região sul do país, chegando até o sul do São Paulo, mas interage bem na região sul do país, na região centro-oeste e na região norte do país, ok? Observando agora que o modelo GFS ele está mostrando, né, acumulado a cada 24 horas, ele está mostrando ó, que tem aqui o avanço de alguns sistemas, por exemplo. Esse sistema ele não consegue adentrar muito sobre o país porque tem esse sistema de alta pressão que atrapalha, né, essa evolução e esse caminhar desse sistema de frente fria, por exemplo, em direção à região equatorial e acaba confinando a umidade sobre a região centro-sul, né, que pega bem aqui Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e também atua aqui, por exemplo, bem na região sul do país. E lá para o final do horizonte, lá já na virada do mês, dia 30, dia 31, a gente observa uma mudança aqui de comportamento e as chuvas elas conseguem adentrar um pouco mais no continente, avançar e começa a ter aqui aparentemente a formação de algum sistema de baixa pressão, pegando bem aqui alguns, por exemplo, o oeste da Bahia, a região de Minas Gerais, também aqui um pouco entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo, pegando bem as bacias de Paranaíba e Rio Grande. Mas até aí nesse horizonte de 10 dias o que a gente vê realmente é uma chuva mais localizada aqui na região sul do país, também aqui na região norte e centro-oeste. Nada muito diferente do que nós observamos ontem. Com relação à temperatura, o que nós vemos claramente é que a gente não deve nem ter temperaturas muito altas nem temperaturas muito baixas ao longo desses 15 dias. O que nós vemos é que os modelos eles estão mostrando realmente uma temperatura próxima à normal climatológica na média para esses 15 dias. Porém, se a gente olhar especificamente alguns dias, a gente vai ver que tem alguns momentos que a temperatura está mais elevada e em alguns momentos que a temperatura está mais baixa do que normalmente deve acontecer essa época do ano, né? Seguindo aí o que seria o valor médio à própria climatologia por mês. E também não é nada tão diferente que nós observamos nas últimas previsões. Com relação à questão do armazenamento de água no solo, a gente vê que aparentemente começa a secar um pouco mais aqui entre São Paulo e Minas Gerais. Aparece aqui já uma diminuição nas bacias de Paraná e Rio Grande. Em compensação, a gente vê um aumento bom aqui entre o Paraná e Santa Catarina, né? E isso ele deve se manter ao longo aí dos próximos 3 dias. A perspectiva para o dia 22 é que não tenhamos mudanças significativas no armazenamento de água no solo na maior parte do país, ok? E essa melhoria agora e depois essa mudança aqui nessa desintensificação, nessa diminuição, na verdade, do armazenamento de água no solo no sul, se dá principalmente pela troca de locacional. Nesse primeiro momento, a gente está tendo uma chuva mais localizada realmente na região sul do país, e depois o que nós iremos observar é que essa chuva ela acaba lá para o final do horizonte, né? Diminuindo aqui na região sul e aumentando um pouco aqui na região sudeste e centro-oeste. Com relação ao Nordeste, nós não temos mudanças significativas, até porque, como nós estamos aí com o Nordeste já há alguns meses, né, 2 meses mais ou menos, passando por um período muito seco, então as próximas chuvas que vierem devem ajudar a molhar um pouco o solo, então não deve refletir muito, por exemplo, em armazenamento de água no solo, pelo menos nesse período mais de curto prazo. Então a gente vê, né, que a gente tem aí uma melhoria, principalmente aqui nas bacias do Paranaíba e Grande Três Marias, bacia do Xingu, Tocantins. Aí tem uma melhoria dos reservatórios de água no solo, mas nada tão significativo, porque mesmo a gente tendo as chuvas boas aí para os próximos dias, por exemplo, em algumas regiões dessas, não está tendo muita mudança nesse comportamento.
A região sul deve apresentar um aumento nas vazões, principalmente porque a gente teve uma chuva boa agora na incremental de Itaipu, nas bacias de Paranapanema, e também a gente tem a perspectiva aí de retorno das chuvas às bacias de Iguaçu e do Uruguai. E o grande destaque ainda fica para a bacia do Rio Madeira, que está aí apresentando melhoria contínua e significativa ao longo dos dias. Olhando um pouco agora a questão dos modelos, né? Hoje não saiu o ETA, deve ter dado algum problema, ele não foi disponibilizado. Mas ele deve ter um parâmetro bem parecido com esse MWF com o GEF, né? Ambos os modelos eles colocam a chuva mais concentrada realmente na região centro-sul do país, com os maiores totais pluviométricos aqui localizados entre o Paraná e Santa Catarina. Tive também que na região norte eles mantêm um padrão bem semelhante, tive uma distribuição bem parecida, né, entre os modelos, e aqui na costa leste do Nordeste, apesar da gente ter uma perspectiva mais seca para os próximos dias, o que acontece é que a gente deve ter sim uma chuva localizada, mas como eu sempre venho falando, nada tão significativo a ponto de mudar muito a perspectiva que nós temos aí desses últimos dias, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.